A cidade tá completamente diferente. Agora aparecem dois titãs. Tome cuidado, que eles podem destruir a cidade. E ainda, eles estão lutando. Olhem isso. Hum, hum. E quem são esses kaijus? Aqui em Dorá versus Godzilla. Se tornar esse sucesso que é hoje. Lançado em 1985, E essa Kaiju, ela é maior que o poder destruidor de mundos. Com seus gráficos de 8 bits e músicas marcantes, o jogo colocava Mario novamente no papel de as forças Bowser para salvar dois personagens icônicos que perduram até hoje. A nova luta começou. Já emendar na sequência o Super Mario Bros 2 no ano de 1986. Esse jogo era muito parecido com o primeiro, tanto em história quanto em jogabilidade. O problema é que ele era um jogo muito mais difícil do que o anterior, então ele acabou ficando só no Japão e só saiu no exterior anos depois sob o nome de Super Mario Bros The Lost Levels. Cara, essa luta é incrivelmente perigosa. Caraca, que isso? É o Titã? Eu não entendi. Diferente do Super Mario original. Na verdade, ele é um outro jogo disfarçado de Super Mario, né? Mas ele acabou fazendo a infância de muita gente aqui no Brasil, principalmente a galera que tinha ali os clones, né, de Nintendinho, que era o Phantom System e também o Turbo Game. Chegando agora em 1988, com a chegada já voltaram ao normal. Esse jogo era um grande upgrade do primeiro, pegando tudo que ele tinha de bom e expandindo, adicionando novas mecânicas, o mapa mundi, novos power-ups em forma de trajes e mundos temáticos que deixaram o jogo muito mais interessante. Para muita gente, esse é o melhor Super Mario até hoje já feito. E eu devo dizer que essas pessoas não estão falando bobagem não, tá? Em 1989, o nosso encanador bigodudo fez sua primeira aparição nos portáteis, através do jogo Super Mario Land, que lembrava muito o primeiro Mario. Só que ele teve uma outra ambientação, levando o reino dos cogumelos por Sarasa Land e a Princesa Peach pela Princesa Daisy. Até o momento, a evolução dos jogos do Mario estava meio limitada por conta do E que um dia com certeza esses titãs são dragão. Um outro salto enorme com Super Mario World. Um jogo feito para explorar o poder desse novo console que trouxe muitas coisas novas, como a nossa querida peninha, né? Uma das power-ups mais legais até os tempos atuais. Quem não gostava de entrar na fase da peninha só para sair voando e quando perdia ela voltava na fase de novo só para farmar a peninha, pegar ali e tal e se divertir, liberar as fases secretas que era incrível. Tinha vários mitos, tinha amigos que falavam que sabiam uma fase secreta. O Godzilla pegou o pescoço da Ghidorah. E Yoshis diferentes também pra gente poder pegar. Esse jogo é maravilhoso. Caraca. Com certeza é o meu favorito, tá? Mas marcou demais a infância de muita gente. Sem contar que o Super Mario World ia na caixinha do console. Então você saía da loja, já podia chegar em casa jogando simplesmente um dos melhores jogos do console. E essa época é muito lembrada com carinho pela galera, principalmente porque foi ali que muitas pessoas começaram a jogar videogame. Tem aquela cultura da gente ir nas locadoras, pegar os jogos e tudo mais. Então assim, aquela música, os efeitos sonoros, esse jogo toda vez que você vai enxergar Oh meu Deus!
esse titã, cara? É, cara. Não faz sentido, a gente pode chamar um guarda. Mas, ou uma pessoa. Tem uma empresa chamada Monarca. Monarca? Alô? Alô? O que vocês querem? Alô? O que foi, cara? A gente tem um titã lutando, né? Que aí esse titã pode destruir a cidade. Em 1995, ele tinha um estilo de arte bem diferente do primeiro game. O estilo de arte agora era feito para simular pinturas de giz de cera, o que deixava ele bem mais lúdico. A jogabilidade também dependia muito mais do Yoshi e contava com muito mais quebra-cabeça do que o comum, e era um jogo muito bom também, apesar de ser bem diferente do seu antecessor. Não era uma continuação direta, né? Ali a gente controlava o Yoshi e tinha que ficar salvando o Mario e o Luigi bebê, e aí quando você perdia, errava uma plataforma, deixava o Mario cair, ele ficava berrando na sua orelha e começava a chorar. Então os desafios aqui são um pouco diferentes, mas não deixa de ser um jogão. Com o avanço das tecnologias, em 1990 já se falava muito sobre jogos 3D, e isso era um grande perigo para a franquia. Muitos jogos que tiveram sucesso no mundo 2D acabaram morrendo na transição para o 3D, porque era tudo muito novo, as empresas ainda, né, os devs não sabiam como se adaptar e fazer um bom jogo nesse estilo. Hoje em dia tá todo mundo acostumado, a receita tá pronta por aí, mas naquela época era tudo novidade. Era um mato pouco explorado, tá ligado? Mas aqui a Nintendo deu aulas fazendo aquela que foi provavelmente a melhor transição de todas. Em 1996, vinha ao mundo o totalmente nova e criativa. Um mapa semi-aberto que dava muita liberdade para o jogador e que introduziu vários chefes icônicos e um sistema diferente também para você poder entrar em algumas fases que ficou conhecido como coleta-tom, né? Você tem que pegar alguns itens específicos ali, juntar uma quantidade e aí você consegue progredir em algumas outras fases que é necessário, é obrigatório você pegar esses itens. Então isso virou um gênero novo de jogo, tá ligado? Esse jogo foi o carro-chefe do Nintendo 64, o novo console da Nintendo naquela época, que também foi o berço de vários outros spin-offs importantes, como o Mario Kart 64, que a evolução vai ficar para outro vídeo, e o Super Smash Bros. Também. Muitos jogos secundários do Mario surgiram nesse meio tempo, mas o próximo grande passo da franquia veio com o Super Mario Sunshine em 2002, jogo que veio para fazer parceria com o novo console da Nintendo, o GameCube. Esse game era muito similar ao Mario 64 em vários aspectos, mas tem como principal diferencial a sua nova mecânica de movimentação fluid, onde o Mario usa uma mochila com jatos d'água para conseguir se locomover por aí. Esse jogo não fez tanto sucesso quanto o seu antecessor, mas isso provavelmente aconteceu com o GameCube, que não foi um console muito bem sucedido. Apesar da evolução dos jogos 3D, todo mundo ainda Meu queria mais Deus, jogos é o 2D do Mario. Godzilla Minus Por isso, One. em 2006, a Nintendo voltou às origens, lançando o jogo New Super Mario Bros. Para Nintendo DS, o novo console portátil da empresa na época. Esse jogo era 3D, mas tinha a jogabilidade side-scrolling dos jogos 2D antigos. Então ele era o que muita gente chama de 2.5D. A história não muda muito do clássico de salvar a Princesa Peach, mas vários power-ups e inimigos de jogos 3D de seu Super Mario Galaxy. Esse jogo decidiu explorar o conceito de pequenos planetas como níveis de plataformas, brincando bastante com essa ideia de espaço sideral e adicionando muita variedade de temas para cada planeta jogável. Era algo totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto até então na franquia Mario. Ele é um jogo massivo, colorido, variado e muito divertido. Foi um grande acerto da Nintendo, e assim como o Nintendo Wii, ele foi um sucesso avassalador. E em 2010, esse jogo ganhou uma continuação
continuação com o Super Mario Galaxy 2, que era praticamente idêntico ao jogo anterior, só trazendo uma história nova e mais conteúdo pra galera. No ano seguinte, o Super Mario 3D Land chegou num novo portátil da Nintendo, o 3DS. Esse jogo acabou sendo um pouquinho diferente dos outros por tentar misturar muita coisa dos Marios 2D em 3D. Essa mistura poderia dar muito errado, mas no final acabou dando tão certo que esse jogo se tornou um grande sucesso e ganhou até uma continuação chamada de Super Mario 3D World. Continuação essa que já saiu direto pro Nintendo Wii U, o console que era sucessor do Nintendo Wii. Já em 2012, o Wii U ganhou outro jogo chamado New Super Mario Bros. U, um jogo que segue a linha dos New Super Mario, de trazer aquela jogabilidade 2.5D, mas trazer agora gráficos Full HD, sendo o primeiro jogo da franquia a fazer isso. E por conta dessa resolução maior, esse jogo Ele destruiu uma casa. Pulando agora para 2015, esse foi o ano em que a Nintendo realizou um dos maiores desejos da comunidade, lançando Super Mario Maker para Nintendo Wii U e Nintendo 3DS. Esse jogo dava liberdade para qualquer jogador criar as suas próprias fases de Super Mario. E para melhorar ainda mais, era possível compartilhar e jogar os níveis das outras pessoas. Então ele é um jogo de conteúdo infinito, todo dia tem gente fazendo fases novas, fases extremamente complicadas, e eu acho que o surgimento desse jogo surgiu por conta de uma demanda onde os fãs já faziam isso com o Super Mario World, só que fazendo modificações do PC, usando emulação e tudo mais, e era super bem recebido pela galera, era famoso pra caramba. No começo do YouTube era super comum algum vídeo de Super Mario viralizar, onde a gente sempre via um japonês passando uma fase que não existia, que era uma fase feita por fã, totalmente difícil, uma parada assim surreal e impossível de passar, pra viralizar. De tempo em tempo acontecia de novo, até a Nintendo perceber que seria super legal lançar então um criador de fases da franquia Mario, né, de forma totalmente oficial. Você podia trocar os gráficos e tal. Cara, é muito legal, velho. Esse jogo aí é totalmente fanservice, viu? E foi um grande acerto Ih, da nós Nintendo. vamos. Vai, toma. Agora, com a chegada do Nintendo Switch em 2017, a Nintendo também lançou o seu último grande título do Mario até o momento, o incrível Super Mario Odyssey. Esse jogo retornou um pouco às origens do Mario 64 e o Sunshine, apresentando uma jogabilidade bem menos linear e com muita mais liberdade para o jogador decidir a ordem como quer fazer as coisas. Além disso, a mecânica do jogo é muito diferente graças ao Cap, que é um chapéu mágico e inteligente que permite ao Mario controlar outros personagens e objetos. E quando você joga o chapéu ali no inimigo, você pode controlar o inimigo, mudando completamente a gameplay e variando bastante, fazendo com que o jogo não fique muito repetitivo e você sempre quer jogar o chapéu nos inimigos para ver como vai ser a gameplay. Cara, esse jogo é maravilhoso, é obrigatório. Comprou o Nintendo Switch? Por favor, jogue Super Mario Odyssey. Cara, se tornou um dos meus jogos favoritos da franquia. Eu fico pau a pau. Eu falei que o Super Mario World é o meu favorito, mas quando eu lembro do Odyssey, cara, dá um aperto no coração porque esse jogo é maravilhoso também, cara. E a trilha sonora desse jogo é espetacular, cara. Cara, eu Precisamos jogar preciso Odyssey 2, viu? Vou falar pra você. fazer alguma Se você coisa. nunca jogou, jogue. Agora, a gente tá em cima Mas, do assim, teto. desde 2017, Os caras estão na maldade. ganhou algum destaque foi o Mario Maker 2, Eu vou que jogar em 2019, que se na manteve parede. fiel, de dar a liberdade aos jogadores de criarem níveis da forma que quisessem, mas Pé. vou trazer um novo tema baseado no Super Mario 3D World. E o modo co-op ali que permite que dois jogadores trabalhem ao mesmo tempo criando o mesmo mundo juntos. É bem legal. Fora que a gente também teve o relançamento do Super Mario 3D World, com conteúdo adicional ali do Bowser Fury e tudo mais. Tivemos aquela coletânea também do Super Mario 3D All Stars, que vinha os 3 jogos em 3D da franquia, o Mario 64, o Sunshine e o Galaxy também. Desde 2019 pra cá, a gente ficou meio que sem novidade, até chegar agora, meus amigos. Dia 20 de outubro vai acontecer o lançamento do Super Mario Bros. Wonder. Jogo esse que vai trazer 8 personagens jogáveis, entre eles a Princesa Peach, a Princesa Daisy e o Yoshi. E
legal de tudo, vai chegar em português legendado e também dublado. É um jogo de plataforma, não tem muita história, não tem muito diálogo, mas isso...